Hebreus capítulo 11. Nós vamos pegar aqui só o versículo 29, é só um trechinho, tá? Que fala assim o 29. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Então aqui a gente está falando de quem, irmãos? A gente está falando do povo de Deus, amém? Como eu falei, estou pegando só um trechinho, né? Mas o contexto está falando aqui do povo de Deus, que ali fala como todos os heróis daqui da fé, que foi o quê? Pela fé, amém? Então é assim que Deus está falando conosco, como eu dizia antes da gravação. Eu posso chegar aqui, irmãos, e falar uma frase muito bonita, muito motivacional. É melhor do que falar bobagem. Mas vai adiantar alguma coisa na tua vida, irmãos? Se essa palavra ela não tiver uma base no que Deus falou? Não, amém? A travessia do Mar Vermelho foi ideia do Moisés? Não. Todos, você pode irmãos, ler tudo em casa, né? Todo Hebreus 11. Tudo ali que fala que foi pela fé que o pessoal fez, sempre partiu, sempre partiu de Deus. Então a gente sabe que a fé, ela sempre vai partir primeiramente o quê? De Deus, né? Deus ele é a própria fé, mas ele vai partir de Deus e vai vir o quê? Para nós. Nunca é o contrário, né? A fé nunca vai ser uma coisa que o homem produz e passa para Deus, ou fala para Deus, ou dá ordem para Deus. Nunca vai ser assim. Isso não é fé, né? Mas a fé ela sempre vai partir primeiramente o quê? De Deus. Aí depois você vê ele que fala do Noé, fala do Abel, fala do Moisés, fala aqui do povo de Deus, fala do Josué, tantos heróis da fé, mas você vemos que nunca partiu deles, sempre partiu okay, de Deus, amém? Então a fé ela sempre vai se originar em Deus, a fé ela sempre começa, tem o início em Deus, nunca é a gente. Por isso que eu falei, eu posso aqui falar uma coisa muito bonita, amém? Até pode ser uma frase muito bonita, mas se ela não partir, irmãos, em Deus, é o quê? É só isso, né? Como eu falava antes da gravação, você pega aí ditadores horríveis, horrendos, você vai ver, irmãos, eles falavam bonito, motivação, sonho, eram uns baita coach. Mas aí, essa frase bonita surgia do coração de Deus? Não, é pelo fruto que se conhece a árvore. Exemplo, lá não sei se você lembra, lá em Gênesis 10, quando o povo começou a construir, a gente chama a Torre de Babel, né? Aquilo ali era uma afronta a Deus. E o que Deus ele fala? Olha, o povo é um só, o povo está unido e eles estão fazendo isso, ou seja, qualquer coisa que eles quiserem fazer, eles vão conseguir. Irmão, Deus falou isso. Aí, né? Daí Deus falou, ó, vamos descer lá, vamos confundir a língua deles, para que ninguém entenda, ou seja, e a obra o quê? A obra pare, na verdade. Então Deus falou, olha, eles vão fazer uma grande obra, eles estão unidos. Mas aquela obra, irmãos, ali, aquela torre, que chama Torre de Babel, né? Babel significa confusão. Ela não surgiu do coração de Deus, amém? Então, mas era uma obra muito grande, muito bonita. Então a fé, irmãos, ela sempre vai começar, nunca mais esquecer, sempre vai começar em Deus. Sempre foi falado de fé do Antigo Testamento até no Novo, né? Mas ela sempre começou em Deus. Então por isso que fala aqui no versículo 29, né? Versículo 29. Pela fé. Amém? Então, até pode deixar marcado aí para nós ver aqui, ó. Talvez você conheça esse versículo, talvez não. Romanos 10. Olha só o que fala Romanos 10. Talvez você deva de conhecer, mas o Romanos 10, 17 fala assim, ó. Todo mundo conhece a palavra, ou quem não conhecer vai conhecer agora. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de o quê?
pela palavra de Deus. Algumas traduções falam a fé vem pelo ouvir. Mas enfim, né? Se ela vem, ela não estava ali. Amém? Se ela vem, ela estava em outro lugar. Se ela vem, ela deixou um lugar para vir. Amém? Igual você, né? Você veio ao culto. Onde é que você estava? A maioria estava em casa, né? Então você estava em casa e você veio na igreja. Amém? Então, se a fé vem, ela estava em outro lugar antes de vir. Como eu já falei, onde é que ela estava antes de vir para mim, pastor? Através do ouvir. Ela estava em Deus. Então, quando Deus lhe fala, né? Ou seja, a fé é dele, que está nele, que é ele, o que vem para mim. Então, a fé, ela vem, ou a fé é pelo ouvir. Mas o ouvir o quê? Aí que eu falava antes da gravação também, né? O ouvir pela palavra de Deus. Então, onde Deus não falou, não tem como haver fé. Tem motivação humana, tem até uma boa intenção. E não adianta, moço. De novo, né? Pode ser bonito, mas se não surgir em Deus, não tem o que valor? Valor nenhum. E muitas vezes até é algo demoníaco mascarado. Lembra que Jesus falava, né? Olha, que o diabo falava para Jesus lá nas tentações, sempre é uma boa intenção, né? Olha, transforma a pedra em pão, te atira daqui de cima, que na Bíblia escrito que eles vão os anjos vão te pegar, né? Não vão deixar você tropeçar. Olha, isso aqui tudo é meu, tu dobrou, eu dou para ti. Tudo muito bonito, não é verdade? Tudo muito legal, tudo muito bonito, não é verdade? Mas e aí? Não é porque é bonito que era de Deus. Não é porque era bonito que tinha fé que vinha de Deus. E Jesus sempre dizendo o quê? Está escrito. Ou seja, sempre combatendo o quê? Com a palavra de Deus, ou seja, com a verdadeira palavra de Deus. Amém? Então, a fé, ela vem ao coração, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Vamos voltar lá para Hebreus. Então, se o pastor começa a pregar sobre cura divina, o que vai começar a vir ao povo? A fé para receber o que? A cura divina. Amém? O pastor começa a pregar sobre santidade, sobre viver separado do pecado. O que a pessoa vai receber? A fé que vem de Deus, né? Para ser uma pessoa que? Santa. Amém? O pastor começa a pregar sobre a importância das escrituras, de ler a Bíblia, coisa que eu faço muito aqui também, né? Você vai começar o quê? A ter mais fé na palavra de Deus, né? Então, a verdade do mundo é que a pessoa né? Até eu tenho acreditado, né? A gente é o que a gente come, e é verdade, não é verdade? Você come só feijão aí, glória a Deus pelo feijão, mas você vai ter todas as vitaminas só no feijão? Não, né? Tem que ter outras comidas. Feijão e arroz é maravilhoso, ainda mais se é bem feitinho. Mas feijão e arroz, embora seja um prato bem, né? Bastante nutritivo, é só isso? Não, tem que ter uma salada, quer dizer, tem que ter o quê? Uma alimentação o quê? Variada, na verdade, porque senão você pode se encher de uma vitamina, mas não é porque você está cheio de um tipo de vitamina que você pode o quê? Ter deficiência o quê? De outra coisa, na verdade? As irmãs aí quando ficam grávidas ou ficaram grávidas, né? Geralmente o médico fala, olha, faz aqui um reforço, geralmente, né? Faz aqui um reforço, começa a tomar ferro, na verdade? Porque o ferro é muito importante na formação, né? Do bebê, e às vezes ali a pessoa é o que faz um reforço. E outras coisas mais, na verdade. Então, não é porque tem o excesso, não, pelo contrário, às vezes o excesso vai fazer até mal, né? Então, tem que procurar ter uma alimentação balanceada, ou seja, comer um pouquinho de tudo, né? Não, como falar, não tudo, né? Mas comer um pouquinho para que tenha o que é uma alimentação variada, né? Então, é porque o nosso corpo vai ser assim, né? Ah, não, eu vou, sei lá, né? Eu preciso de cálcio, né? Então, eu vou. Claro, geralmente é o doutor que faz, né? Vai me indicar aquele alimento que vai fazer o quê? Né? Que vai me dar o cálcio que eu estou precisando. E assim por diante, na verdade. Assim também, a mesma coisa no é a fé, né? Por isso que a gente vê, às vezes, até um dia minha filhinha falava, né?
filhinha, já está quase do meu tamanho. Pai, mas como é que ela... A gente comentava sobre uma pessoa, né? Aquela pessoa toda errada, não quer casar no papel, né? Não quer casar no papel, não sei o quê, toda errada, mas vivia contando testemunho. Eu falei, André, é que não tem nada que ver. Ela é uma rebelde, sim. Casamento é bênção de Deus, né? Fornicação é pecado. Eu falava assim, ó, mas é que a pessoa ela tem fé, né, naquela palavra da cura, naquela palavra dali. E ela exerceu a fé dela. Mas não quer dizer que na outra área, onde ela não exerce a fé, ou seja, a obediência, ela está bem com Deus. Você não contar testemunho, né? Não é sinal de ser aprovado por Deus, na verdade. Tem pessoa que às vezes é idólatra, não é verdade? Às vezes pessoa que às vezes adora a imagem, vai na igreja, recebe uma oração, Jesus cura. Ah, por quê? Tem nada a ver com a vida da pessoa. A pessoa está na idolatria ainda. Mas ali ela recebeu a fé o quê? Para ser o quê? Curada. Tomara que seja uma porta de entrada para em outras áreas também buscar Deus. Amém? Né? Tem pessoa que às vezes morreu doente, mas a pessoa morreu salva. A pessoa não teve fé para ser curada, mas ela foi salva. Né? O corpo dela, a vida foi cortada antes da hora, deveria viver mais, mas ela está no céu. Ou seja, ela devia existir mais tempo aqui embaixo, mas ela foi salva, ela aceitou Jesus como seu Salvador, amém? Então ela não teve fé para ser curada, né? Ela não teve entendimento, talvez, sei lá, a gente não pode julgar, né? Mas alguma coisa ali faltou, porque sempre é no homem que falta, nunca é em Deus, né? Mas a pessoa foi salva, e assim por diante. Então tem que ter o que, irmãos? Uma alimentação variada, não é verdade? Por isso que a gente tem o culto de segunda, quarta, sexta. Eu falo para os irmãos, né? Irmãos, cada culto tem que ser diferente. O louvor tem que ser diferente, a forma de abrir tem que ser diferente. Senão, é bom feijão e arroz, mas você come feijão e arroz segunda, feijão e arroz quarta, sempre feijão e arroz, chega uma hora que você começa a enjoar. O povo começa a já não vir, porque é tudo igual. Então, se eu for numa, é igual tudo, a forma da reunião, a forma da oração, a forma do louvor, é tudo igual. Eu vou no dia, né? E vou procurar o dia que está o pastor pregando. Né? Então, quer dizer, mas tem que ter uma variância, né? Tem que ter uma mudança. Pode ver, eu mesmo aqui domingo, não, mas é aquela palavra mais de santidade, mais de educação, porque para mim mesmo firme é que vem na igreja domingo. E ponto final, né? Mas aí você começa a pregar, você viu? Um dia o pastor está pregando lá as igrejas do Apocalipse, lá no Novo Testamento, tal. Amém? Aí agora já está voltando, já está lá em Gênesis pregando sobre José. Por que eu faço essa alternância? Primeiro, não, absolutamente, em primeiro lugar, é porque Deus inspira assim. É Ele que inspira a fazer isso, né? E segundo, para você o quê? Pegar um pouco de cada, né? Pegar um pouco de cada, né? Não vou pregar só o antigo, também não vou pregar só o novo. Tem o antigo e o novo, amém? Então vai variando. Então a fé é isso, mas ela sempre surge em Deus. Né? Então, pela fé. Então vou voltar aqui no 29. Pela fé, ou seja, como é que a fé vem? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Então, grave isso, né, irmãos? Se a fé vem, então ela não estava ali, ela estava em outro lugar. A gente sabe que ela estava em Deus. Não é que Deus perde a fé ao dar para nós, amém? Mas Deus ele transfere essa fé para nós pelo ouvir, amém? Olha que palavra linda, né? Então, pela fé, e mais aqui fala, pela 29, pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca. Ou seja, a gente sabe que Deus fez um caminho no meio do mar. Está falando de Êxodo, né? Êxodo 14. Deus fez um caminho no meio do mar e o povo atravessou. Milagre grandiosíssimo, né? Muito grandioso. Mas foi pela fé que eles passaram. Ou seja, também ali, né, irmãos, Deus abriu através, né? Moisés bateu ali com o cajado, que Deus mandou fazer assim, né? E Deus mandou o vento como que congelou, né? Ali fez uma
uma passarela para eles, né? Que coisa linda deve ter sido. Mas o que o povo fez, irmãos? O povo teve que passar, né? Então, quer dizer, a gente já sabe, tem lá em Tiago, fala que a fé sem obras é morta, não é verdade? Então, quer dizer, tem também aquela parte, irmãos, que a pessoa tem que fazer o quê? A parte dela, não é verdade? Então, essa fé, aqui no caso, vai me levar a uma atitude. Você vê, a gente na igreja, o próprio missionário fala, faz agora o exercício da fé. Tem gente que fica assim, não vai vir o anjo massagista, né? Não vai vir o anjo fisioterapeuta. Quem tem que mexer a pé é a pessoa, né? Às vezes começa ali doendo, mas através da fé, ou seja, aquele exercício, o que? Como a pessoa, eu estou bem, amém? É assim. Alguma vez, como a gente fala, né? Às vezes a pessoa ela começou a melhorar na hora da oração, ele não foi completamente, né? Mas é completamente ali o 100%, mas a pessoa vai ficar firme, vai melhorando, quando a pessoa às vezes nem percebeu. Eu estou bem. Não é verdade? Então, quer dizer, ela está caminhando por esse caminho que Deus fez. Amém? Né? Que nem eu falava, pastor, mas eu fico bem na igreja e em casa a doença volta. É porque você não tem fé em casa. Quando começa a vir os sintomas, você não tem fé. Você não resiste a eles. Você acha que é só na igreja que Deus opera. Não. Se fosse assim, não vão morar na igreja? Quem é que mora na tua casa lá? É o capeta? Não, pastor. É eu e Deus. E os familiares, né? Então, irmão, por que lá o capeta traz de volta? E eu te digo uma coisa, tem mais capeta na igreja do que na tua casa. Quanto a gente passa aí na igreja? Amém? Tem gente de tudo quanto é religião, de tudo quanto é... Não é verdade? Eu te digo uma coisa, tem mais demônio na igreja do que na tua casa. Não é verdade? Quantas pessoas aí passam durante o dia? Nem todo mundo é convertido. Nem todo mundo está liberto. Não é verdade? Ué, então por que aqui saiu mal e na tua casa volta? Porque é falta o quê? De entendimento. A pessoa tem que resistir. Não, eu estou abençoado. A porta que Deus fechou, ninguém abre. Deus fechou essa porta e a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então Deus fez para mim um caminho, né? Deus fez para mim um trajeto para mim percorrer. E amém. E amém. E não volta mais. Amém? E não volta mais. Né? A vez Jesus falava para a pessoa, agora vai e não peques mais. Mas nem sempre era pecado que a pessoa estava, né, doente. Mas é com a pessoa. Então, ó, Deus fez o caminho, agora é contigo. Não é verdade? O poder da oração. Não tem poder de oração. O poder está em Deus. Mas quando eu ouço a palavra na música e creio na oração, eu vou orar a Deus. Amém? Então, não é a oração em si. Né? Os muçulmanos, eles oram várias vezes ao dia. Né? Mais do que nós. Mas, e aí? Né? Mas a quem eles estão orando? Amém? Quer dizer, não é bem assim, né? Então, a oração, ela tem que ser feita a Deus. Ela tem que ser feita na fé, né? Então, eles passaram o Mar Vermelho, ou seja, eles fizeram aquele trajeto ali que Deus preparou pela fé para eles, né? E aí depois fala assim, ó, o finalzinho do versículo. O que, ou seja, né? E o que, intentando os egípcios o quê? Se afogaram. Mas não era o mesmo caminho? Era. Mas o povo de Deus não passou? Passou. Mas os egípcios tentaram passar, conseguiram? Não conseguiram. Por quê, irmãos? Se nós acabamos de ler, né, que o que motivou eles a atravessar o mar aberto foi a fé. Então quer dizer que ao tentar atravessar o mar, o que motivava os egípcios era a fé? Não. Por que eles tentaram atravessar o Mar Vermelho? Pastor, eles queriam matar o povo de Deus. Amém? Ou seja, então, eles não andaram na fé, não foi a fé que motivou eles a passar por aquele caminho. No caso, eles, né? Foi o quê? Foi o ódio, foi a raiva, foi o pensamento homicida. Ou seja, e aí, vamos entender? O caminho da fé é o que, irmãos?
fechou para eles. Amém? Amém? Tá entendendo? O caminho da fé fechou por eles. Por isso que a palavra de Deus fala lá em Tiago também, né? Que a ira do homem, ela não opera o quê? A justiça de Deus. Ah, eu vou vencer, em nome de Jesus, eu vou dar na cara de quem nunca me ajudou. Irmão, o caminho fechou. Não é a motivação certa. Amém? Ah, aquela pessoa me ofendeu, mas em nome de Jesus vai cair um raio na cabeça dela. O caminho da fé é o quê? Fechou. Porque não é a fé que motivou aquilo ali. Amém? Então, quer dizer, aí que eu falava, aí a pessoa não está agindo pela fé, ela tem outra motivação. Ou seja, quando ela entra no caminho da fé por uma outra motivação, o caminho o quê? Vai fechar. Né? Ela não vai dar certo aquele caminho ali, na verdade. Ah, não, né? Como eu falei, às vezes a pessoa não é dizimista, não é ofertante. Aí, Deus, em nome de Jesus, vai me prosperar. Deus não falando para prosperar por quê? Para você me roubar mais? Para você ter um dízimo maior para não me entregar? Ou seja, você quer que eu te abençoe para ser um ladrão maior? Ai, que horror, pastor. Ué, quem rouba R$1 é um ladrão. Quem rouba uns 100 mil é um ladrão maior. Então o caminho é o quê? Fechou. Então não era, irmãos, o amor, não era a fé que motivava eles a passar. Imagina só, né? Viu? Eles passaram o Mar Vermelho e o mar continuou aberto. Amém? Tu viu, né? O mar continuou. O mar não fechou logo em seguida. Ele continuou aberto. E quando eles passaram, foi então que o mar o quê? Fechou. Ou seja, né? Para mostrar que não era a fé, não era a motivação correta que fazia eles atravessar. Aí ele fala que eles tentaram atravessar. Amém? Eles não ficaram assim, uau, uau, uau. Não, quer dizer o quê? Vamos atrás deles! Nem pensaram como é que aquele mar abriu. Nunca viram aquilo na vida. Ah, vamos atrás! Pega! Quando estava no meio, o quê? O mar fechou. Não é verdade? Porque o mar podia ter fechado e ter deixado eles do outro lado. Não, mas o mar continuou aberto. Quando eles tentaram atravessar, o quê? Fechou. Né? Então não adiantamos, Deus não vai operar em outro caminho que não seja o que? O caminho da fé. Amém? Para nós terminar, essa palavra tão bonita, vamos lá para Provérbios. Provérbios, capítulo 4. Provérbios é fácil de achar, né, irmãos? Você abre a Bíblia no meio, vai achar Salmos. Se é Antigo e Novo Testamento, né? Você abrir a Bíblia no meio e achar Salmos é milagre. Não é verdade? Então abre a Bíblia no meio, se ela for Antigo e Novo Testamento, você vai achar Salmos. Um pouquinho para frente, Provérbios. Então Deus ele vai abrir o caminho da fé para nós, não é verdade? Mas sempre a fé ela vem. Então se ela vem, ela estava em Deus primeiramente. Amém? Então ele fala com a gente. Por isso que a gente não nos fala a importância de ouvir a palavra, de respeitar a pregação. Porque qualquer outra voz é o diabo. Não adianta não. Provérbios 4. Eu vou pegar aqui o trem andando, tá bom? No versículo 20. Provérbios 4, versículo 20. Fala assim: Filho meu. Então aqui é como fosse o pai, hoje Deus, né? Falando com a gente, amém? Filho meu, atenta para as minhas palavras. Olha aí de novo. As minhas razões inclina o teu ouvido. Amém? Ah, pastor, então a gente só vai querer saber de Bíblia para fé. Sim, porque não há outra fonte de fé, senão o que há a Bíblia, senão o que a palavra de Deus. Né? Mas claro, a pessoa não vou aprender lá a ser um profissional. Às vezes não usa aquela profissão ali, você não vai usar a Bíblia, né? Mas se você tiver a Bíblia no coração, o quê? Você vai ser um bom profissional. Tem médico bom e médico ruim. Não é verdade? Tem profissional bom e profissional ruim. Tem político bom
que é a minoria, e tem político ruim, amém? Assim como tem pregadores bons e pregadores ruins, que eu chamaria de falsos pregadores, né? Porque a intenção é o quê? É outra, né? Não é a palavra da libertação. Então nós temos que dar atenção ao quê? A palavra dele. Nós temos que dar atenção ao quê? A inclinar o ouvido, né? Seja, né? Ouvir, dar atenção. Ou seja, sempre a palavra de Deus. Não é pecado porque eu acho que é pecado porque Deus falou que é. Deu. Não é opinião, é mandamento. Amém? Então, aquilo que Deus fala que é bom na sua palavra, é bom. Aquilo que Deus fala que é ruim na palavra, é ruim. Se eu concordar ou não, o problema é meu. Eu que tenho que deixar o quê? A palavra mudar a minha forma, né? Mudar a minha mente, mudar o meu coração, amém? Uns é mais rápido, que se entregam mais rápido, outros Deus vai trabalhando um pouquinho mais, mas a obra acontece, amém? E aí fala aqui, né? Aí no 21, ó, não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Pastor, né? Como assim não deixar apartar dos olhos? Você sempre estar lendo a Bíblia, não é verdade? Talvez não precisa ler 15 versículos, 15 capítulos por dia, mas sempre tem uma palavrinha ali, você vai comendo aquela palavra. Você vê o cuidado do missionário Soares, não, você fala, né? Você tem o livro Bênçãos, no caso agora nós estamos no inverno, né? Bênçãos no inverno, uma palavra para cada dia. Né? Você vê na internet, lá no YouTube, tem o Semeando a Fé, uma palavrinha para cada dia, amém? Você vê na televisão, né? Tanto na Rede TV como na RIT, agora de novo na Band, né? E também no YouTube, tem lá o quê? Todo dia o quê? O Show da Fé, amém? Né? Tem livro, tem revista, CD agora não tem mais, né? Mas antigamente tinha CD, né? Ou seja, todas as formas de comunicação que existem, os missionários Soares usam. Pode ver, todas, é livro, é CD, é tudo, é livro, né? É digital agora também está acontecendo, tudo para quê? Ele tem essa preocupação aqui de alimentar o povo que com a palavra de Deus. Amém? Então, quer dizer, ele tem, claro, não que outros não tenham, né? Mas eu estou falando da minha casa, estou falando daquilo que eu conheço. Né? Ou seja, a gente vê essa preocupação de levar o povo aqui a palavra de Deus. Veja, né, irmãos? E é nosso exemplo também, né? Não é fazer o povo religioso, né? A Bíblia diz. Não. Mas é ter o quê? A revelação da palavra de Deus, não é verdade? Então, é isso aí, é sempre você ter a palavra de Deus, é sempre você ter ela diante dos teus olhos, ou seja, com temor de Deus, né? Então, não deixa apartar os teus olhos, guarda o que no meio do teu coração. Talvez você não vai saber o livro, capítulo, versículo, mas aquele versículo você decorou. A fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra de Deus. Talvez eu não lembre que é Romanos 10, 17 no primeiro momento. Depois, com o tempo, você grava, né? Mas eu sei, aprendi que a fé vem pelo ouvir. O ouvir vem, então, pela palavra de Deus. Se eu quero mais fé, então vou para o quê? Eu vou para a palavra de Deus. Né? Então, quer dizer, já aprendi, né? Onde é que está essa palavra? Eu não lembro que está em Romanos 10, 17, mas eu sei que ela está lá, né? Então, quer dizer, você vai decorando ela. Ou seja, você vai guardando o quê? No teu coração. A palavra decor, né, ela se viu o quê? De coração. Né? É quando ela está tão dentro de você, é igual o teu CPF, é igual a tua data de nascimento. É igual quando você, a maioria pelo menos assim, às vezes a criança é pequenininha, não sabe nem ler e escrever. Aí tu pergunta, qual é o teu nome? Ela vai toda orgulhosa, fala o nome e sobrenome bem orgulhosa, não é assim? Pequenininho, coisinha de nada. Não é assim? Ela fala, qual é o teu nome? Né? E aí ela pequenininha fala o nome e sobrenome. Qual é o nome do papai? Nome da mamãe? E ela fala, na verdade? Quando ela é pequenininha, na verdade, às vezes ela não sabe nem o sobrenome dela, depois ela vai saber, maiorzinho. Mas às vezes é bebezinho de colo. Tu fala, fulana, fulano, já sabe, amém? Mas ela leu aonde que esse é o nome dela? Ela não sabe ler.
Mas o quê? De tanto ela ouvir, né, aquele nome e se dirigir a ela, o que a criança aprende? Depois eu volto a falar. Depois ela vai saber o nome e o sobrenome completo, né? Mas já no colo, de tanto ouvir aquele é o nomezinho dela, quando se refere a ela, o que a criança vai fazer? Ela vai associar. Esse é o meu nome. É bebezinho, né? Fulana, fulano. Já olha. Né? Assim, quem tem bebezinho pequeno, né? Ou teve filhinho, claro, pequeno, obviamente, não é pequeno, né? Mas é assim. Amém? E você também provavelmente era assim no braço do teu pai e da tua mãe. Bebezinho, falava o teu nome e você já olhava. Pastor, mas eu não lembro disso. Eu também não lembro. Que baita memória se lembrar, né? Mas é você ali, quase que inconscientemente, que já sabe que aquilo é a tua identidade. Amém? Depois você aprendeu a falar o teu sobrenome completo. Depois você aprendeu o quê? A escrever. Entendeu? Então, muitas vezes a palavra, antes de você aprender a escrever, a falar, até a folhear a Bíblia, o quê? Você ouviu. Aquilo é de você. É Deus falando o que você é. Olha que bonito, né? Então, guarda no coração. E aí, para terminar aqui no 22, falar assim: porque são vida para os que acham, vida é vida literal, né, irmãos? E saúde para o seu, o quê? Corpo. Saúde ou remédio, na verdade. Saúde para o seu corpo. Ou seja, ela traz vida para a gente, força, né? E também traz o quê? Saúde. Então é como se fosse um remédio que a pessoa bebe, né? É uma vitamina que a pessoa come. Isso vai o quê? Dando força para ela, saúde para ela, né? Vai dando energia para ela. A fé vai vindo ao coração dela. Amém? Então a pessoa vai se fortalecendo, né? Ela vai, como eu falava lá em Hebreus, ela vai começar a andar pelo caminho que Deus abriu para ela. Amém? Agora, se ela tentar fazer como os egípcios com a outra motivação, o caminho fecha, né? Não vai conseguir. Mas vai ser vida para quem acha e saúde para o seu corpo. Amém? Então vamos parar aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe você de casa.